belong to you. Sim, essa é uma história que eu posso contar, mas o melhor dessa história é que ela foi construída, escrita a muitas mãos e, melhor ainda, ela foi vivida por muitos corações. E essa história começa muito antes do que todo mundo imagina. Essa história não começa com um local perfeito, com uma vista perfeita, muita experiência de como fazer um negócio acontecer. Ela começa transformando a história da minha família. A Grazi e o Leandro, que são os meus sogros, eles já tinham viajado para muitos lugares, vivido muitas experiências juntos, já tinham pedalado nos Alpes suíços, já tinham visitado vinícolas em diversos países, visitado Paris, vivido realmente muita coisa que um casal pode viver junto. Mas olhar para o Brasil e ver que não existe isso aqui, não existe algo realmente pensado para que um casal viva algo absolutamente inesquecível, não existia. Então isso encheu todo mundo de coragem para realmente fazer algo que fosse incomparável, algo que só quem viesse e vivesse essa experiência pudesse entender. E na medida que cada casal era recebido, que cada experiência era vivida, a Santa Cabana foi se tornando o que ela é. Talvez como uma vocação de uma propriedade da A-Frame, que é a mais alta do país, mas que além de ser um lugar que é fabuloso, ela é o palco de experiências que vão ser inesquecíveis. A gente sempre diz que ela é palco de começos e recomeços. Muitos dos casais vêm aqui procurando um certo objetivo, às vezes de fato descansar, relaxar, passear um pouco, mas eles não conseguem vir aqui só para isso. Realmente a gente proporciona uma experiência de conexão, de realmente eles olharem um para o outro, silenciarem as vozes externas, enquanto eles estão presentes na Santa Cabana, não conseguirem cogitar, pensar em outras coisas, mas se conectar, relembrar a sua história, sonhar o futuro, e tudo isso é orquestrado por muito trabalho, com muitas mãos. A gente literalmente construiu isso com as próprias mãos, é uma conexão com esse lugar, com esse espaço, de muito carinho, de muito afeto e de muito pertencimento. A nossa família e todos os parceiros que a gente tem hoje entendem que existe um pano de fundo muito mais profundo do que as pessoas podem imaginar. E essa é a reação de todo mundo que entra aqui e diz: uau, é muito mais bonito do que pelas fotos que eu vi, do que pelas filmagens que eu vi. Porque tem algo da essência, da vocação mesmo da Santa Cabana, que é proporcionar a experiência. E a experiência você só vive presente. Então, esse convite de a gente realmente ter uma estrutura de divulgação, um marketing, que todo mundo fala, uau, que bonito. Mas a ideia não é somente passar a beleza, mas passar a vontade de viver isso. E é uma vontade que não é uma vontade intimista ou privada ou individualista, mas é a vontade de realmente proporcionar isso para a pessoa que você ama, de entender que o que vocês estão vivendo juntos, a história de amor que vocês estão vivendo, precisa de um capítulo na Santa Cabana. E aí, de que forma que isso acontece? O casal entra em contato, geralmente é o autor da surpresa que entra em contato, ou então o casal está junto, preparando esse momento ali junto, às vezes é aniversário de casamento e os dois estão pensando essa data, mas mesmo assim a gente consegue proporcionar algumas surpresas de modo que na hora que eles estão vivendo a experiência tenha, esse frescor, essa ideia de que o romance também está no ato de surpreender, no ato de planejar com antecedência, de passar ali semanas, às vezes meses de antecedência, pensando no momento, criando um contexto para que a surpresa aconteça. E tudo isso gera um resultado muito emocionante. E aí esse casal vai passar pelo design de experiências, que é fazer a ponte entre a história do casal, o momento que ele está vivendo, o que eles querem celebrar ali naquele momento, e fazer um diálogo perfeito com os profissionais que estão ali para atender eles. Então vão ter experiências sensoriais, experiências de decoração, gastronômicas, musicais, tudo para que aquele momento seja exatamente e melhor do que eles imaginarem. Eu tentei separar aqui algumas das histórias mais marcantes, é um desafio muito difícil, porque literalmente já passaram mais de 500 casais pela Santa Cabana, todos com histórias únicas, com momentos de vida muito específicos, alguns bem no início, às vezes o pedido de namoro acontecendo aqui, e outros celebrando 30 anos de casamento, fazendo a renovação de votos junto aos seus convidados mais queridos. Então é impossível escolher as histórias preferidas ou mais marcantes. Mas eu trouxe aqui algumas que ilustram bem o que é ser Santa Cabana. Uma delas é muito marcante pra mim,
porque foi a única vez em que eu estive no momento da surpresa. O meu trabalho ele é bem de bastidor, a Santa Cabana fica em Atibaia e o nosso escritório tá lá em São Paulo. Então todo o trabalho é feito, né, numa orquestração da equipe à distância. Mas teve uma situação em que eu precisei estar para dar o suporte, eu fui fazer segunda câmera numa filmagem de uma surpresa de pedido de casamento. E a gente alinhou toda a equipe, eu tava lá, eles me treinaram para fazer aquela função, mas na hora que começou a acontecer, meu coração tava tão feliz, eu também tava com tanta expectativa que eu quase senti que era o meu pedido de casamento acontecendo. Eu não segurei a emoção, no fim eu me emocionei, a gente sempre vai, parabeniza o casal, mas ali eu fiz de uma forma até mais envolvida, realmente desejando que fosse uma felicidade imensa para a vida deles, e eles mal imaginavam que era a primeira e foi a única vez que eu estive realmente ali presente com o casal. Isso me ajuda a ilustrar o quanto que realmente, não importa se a gente fez 40 pedidos de casamento em um ano, cada pedido que acontece é único, porque a história daquele casal é única, o que eles entendem por casamento é único, e aquele pedido foi pensado num momento muito único. Uma outra coisa que eu posso trazer para contar, assim, é todos os contextos de surpresa que já aconteceram. Esse é um dos papéis do designer de experiências, que é fazer com que a surpresa aconteça. E isso implica em criar um contexto, criar a forma com que essa pessoa vai ser levada de uma cidade para outra, um horário que ela tem que estar em algum lugar. E a gente já viu as coisas mais diferentes possíveis. Eu acho que tem duas que me marcaram muito. Que uma pessoa falou que ia apresentar um trabalho acadêmico num congresso nacional que ia acontecer em Atibaia. E ele conseguiu fazer toda a mobilização para que a amada dele estivesse arrumada, estivesse bonita para ir assistir e prestigiá-lo. E aí quando ela chegou aqui, achando que ia num hotel, né, para esse congresso, ela entrou aqui e era o pedido de casamento um dos mais bonitos que a gente já fez. Foi muito emocionante. Outro que a gente realmente tirou o chapéu, que ele falou que ele ia no dentista em Atibaia. Ele conseguiu convencer a amada de que eles estavam viajando para ir ao dentista. E também, quando ela chegou aqui, eles iam ter essa super experiência. E uma coisa que ele tinha que cuidar muito é que nem roupa pra dormir ela veio pensando, porque ela ia só entrar num consultório e sair. E ela saiu, na verdade, noiva. Uma última história que eu acho que é muito gostoso de lembrar num momento como esse, que simboliza que a gente realmente acredita que o amor deve ser celebrado a vida inteira. A gente tem um mercado de casamento super inflado em torno da data do casamento, mas muito mais importante do que escolher uma pessoa uma vez é escolhê-la para sempre. E a gente teve aqui 2 momentos relacionados à gestação que foi muito importante. Um deles foi um casal que decidiu vir para Santa Cabana no momento em que descobriram que de fato nunca poderiam ter filhos. E eles decidiram vir para Santa Cabana para aceitar esse momento da vida. Aceitar que seriam os 2 para sempre. Aceitar que eles eram a coisa mais preciosa que eles poderiam ter um na vida do outro. E esse aqui foi o palco dessa celebração. E um outro momento relacionado à gestação foi um casal que semanas depois da estadia voltou a escrever pra gente, para contar a boa notícia de que eles estavam grávidos e de que eles estavam tentando há muito tempo e não conseguiam, e que pela data ali, pelos exames, era muito provável que tinha sido na Santa Cabana. E depois a gente sempre continua o relacionamento com esses casais e a gente viu a gestação se desenvolver, o chá revelação, o momento deles terem alegria dessa nova vida, de um amor deles que gerou uma nova vida. Essa é uma das razões da Santa Cabana existir. De realmente olhar para o mundo como ele é, olhar para a relação entre as pessoas, olhar para tantos desafios que existem e saber que o relacionamento entre 2 pessoas pode enfrentar qualquer desafio, que precisa ser cuidado, que precisa de compromisso, precisa de perdão, precisa de paciência, precisa de muitas coisas. E o que a gente pode proporcionar é o palco para que tudo isso aconteça. E além de tudo que acontece no palco, tem todos os bastidores aqui nesse jogo, porque se a gente não tiver, assim, esses 1000 braços, essas 1000 habilidades, simplesmente as coisas não acontecem. Então, situações de um precisar cobrir o outro, situação de estar na hora da surpresa acontecer, um dia de serenata, e aí quando o violinista chegar, a moça ainda tá tomando banho, e aí tem que esperar, e aí o chefe ajuda. Então, são situações onde realmente, assim, o nosso elenco, ele tá completamente preparado para fazer a experiência ser única. A gente fala que nós estamos sempre em espetáculo.
É sempre para o casal viver algo como se eles fossem o público daquela experiência, né? Eles estão ali num lugar de super privilégio de contemplar algo preparado para eles. Então tem muita história que vai acontecendo, as histórias e animação da nossa equipe de preparo das experiências, de higienização da cabana, atender ao desejo de casais que às vezes no dia pedem alguma coisa muito elaborada, mas que a gente percebe que vai ser muito importante para ele vivenciar aquilo e a gente faz dar certo. A expectativa de que às vezes um casal tá mais ansioso e chega antes do horário que poderia entrar na cabana e a equipe vai lá e se esforça para fazer essa entrega. Então nos bastidores também tem muita coisa que acontece. E quanto a próximos passos, o amor é imprevisível, então a Santa Cabana também é. A gente sente o pulsar dos nossos casais, o que eles desejam, como que a gente pode atendê-los da melhor forma possível, e é assim que a gente vai tornando cada uma das nossas experiências inesquecíveis. A gente tem a atualização do portfólio de experiências a cada estação, mas também sonhos muito mais ousados. Quando começou a chegar essa demanda dos casais de eu não quero que viver esse momento só nós dois, eu quero muito trazer convidados, e a gente reformulou tudo para poder proporcionar os eventos também. Já foi um grande passo que a gente deu, mas a gente tem muitos mais sonhos, assim, o nosso coração sonha muito mais coisas, e eu acho que o tamanho da ousadia dos casais que nos procuram é o tamanho de ousadia que a gente pode entregar nas soluções que a gente vai oferecer, acompanhando a gente, fazendo parte desse universo romântico, estando sempre em diálogo com a gente tem muitas propostas de como a gente pode conversar, tinha um papo entre amigos, tem muita terapia também, a gente conversa muito sobre os relacionamentos. Nossa ideia não é trazer as pessoas e que a nossa agenda esteja cheia, mas que realmente isso seja uma troca, onde o que a gente tem para oferecer seja o palco para celebrar esse amor, e o que vocês têm para oferecer pra gente são as histórias de vocês. A Santa Cabana, ela é exuberante pela arquitetura, pela escolha de cada coisa que a gente colocou na nossa composição, pelo pôr do sol, pelo nosso céu que realmente nunca se despede, mas ela é realmente Santa Cabana por conta das histórias de amor que são vividas aqui. E isso só é possível porque vocês decidem viver isso com a gente. E a gente vai seguir acreditando e sonhando isso junto com vocês, de que o amor deve ser celebrado todos os dias, para sempre.